Audiolivro As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill. O homem que pensa que pode. Se pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se fizer as coisas pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Poema de Walter de Wintle, escrito por volta de 1905. O que você vai encontrar nesse livro? Prepare-se, você está sendo introduzido ao curso prático da filosofia para a construção do sucesso e criação de riqueza, que mais impactou líderes e empreendedores no mundo inteiro. As 16 leis poderosas do sucesso de Napoleon Hill, o maior gênio da psicologia aplicada de todos os tempos. Apesar de extremamente poderosa, essa filosofia é muito simples. Primeiro, o livro irá ajudá-lo a decidir o que você realmente quer da vida. Depois, você aprenderá sobre as leis necessárias para alcançar esse propósito com maestria. Cada passo está marcado claramente. Sua única tarefa é seguir as marcações até chegar ao destino. Introdução. A história que resultou na filosofia da Lei do Sucesso, mais conhecida no Brasil como a Lei do Triunfo, é um episódio tão extraordinário quanto os próprios resultados proporcionados pelo livro. O mundo deve a origem dessa filosofia a Andrew Carnegie, um menino irlandês que, aos 4 anos de idade, migrou com a família humilde para os Estados Unidos e se tornou um dos homens mais ricos e influentes de todos os tempos. Carnegie desenvolveu sua imensa fortuna começando a vida como operador de telégrafos. Aos poucos migrou para o setor das ferrovias, criando finalmente uma poderosa indústria siderúrgica que chegou a produzir 25% de todo o aço consumido nos Estados Unidos. Já quase no fim da vida, Carnegie reconheceu que sua maior riqueza consistia no conhecimento dos princípios por meio dos quais havia acumulado sua fortuna. Seu novo propósito, então, foi de encontrar alguém que organizasse esses princípios em uma filosofia que pudesse ser compreendida e usada por qualquer pessoa. Em 1908, Napoleon Hill, um jovem repórter de 23 anos da Bob Taylor Magazine, foi encarregado de fazer uma matéria sobre Andrew Carnegie. A essa altura, o bilionário já havia entrevistado mais de 250 profissionais que talvez tivessem a capacidade de elaborar sua filosofia de sucesso. Ninguém, no entanto, parecia possuir as qualidades que ele buscava. Impressionado com Hill, Carnegie convidou-o para passar 3 dias com ele em sua mansão, localizada em uma área nobre de Manhattan. E foi durante esse período que sondou o jovem escritor para ver se ele tinha potencial de desenvolver o projeto. Nesse longo encontro, Carnegie começou fazendo um relato da história de suas conquistas. Depois sugeriu que o mundo precisava de uma filosofia prática sobre realização pessoal. Uma filosofia que permitisse a qualquer pessoa acumular as riquezas que desejasse e da forma que lhe melhor conviesse. Durante esses 3 dias, Carnegie explicou minuciosamente sua filosofia, descrevendo ao repórter como ele imaginava organizar suas ideias. Quando terminou, Carnegie secretamente testou Hill.
com o intuito de ver se ele era digno de confiança e capaz de desenvolver o projeto. Agora que já conhece minha ideia, disse ele, gostaria de fazer uma pergunta que você deverá responder simplesmente com um sim ou um não. Hill, curioso, aguardou a pergunta. Se eu lhe desse a oportunidade de organizar a primeira filosofia sobre realização pessoal que o mundo há de conhecer, e se eu apresentasse a homens que poderiam e gostariam de colaborar com você na organização dessa filosofia, você aceitaria essa oportunidade levando-a até o fim? Hill pigarreou, gaguejou um pouco e em seguida respondeu enfaticamente: sim, não apenas aceitaria a oportunidade, como também a executaria até o fim. Anos depois, Napoleon Hill ficou sabendo que, no momento da pergunta, Andrew Carnegie segurava um cronômetro embaixo da mesa, tendo estabelecido o prazo de 1 minuto para obter a resposta. Se Hill tivesse demorado mais que isso, teria perdido a oportunidade. O repórter, porém, havia dado sua resposta em menos de 30 segundos. Aprendi em anos de experiência, disse Carnegie ao explicar as razões de ter estabelecido um limite de tempo para obter a resposta, que se uma pessoa é incapaz de tomar uma decisão prontamente, uma vez que lhe são dados todos os elementos necessários para tal, ela dificilmente será capaz de, na prática, levar até o fim qualquer decisão que tomar. Naquele dia, assim que obteve a resposta de Hill, Carnegie insistiu em saber se ele estaria disposto a dedicar 20 anos da vida dele a essa pesquisa. Hill disse que sim. Mesmo sabendo que não receberá por esse serviço uma remuneração financeira imediata, e que, paralelamente a essa pesquisa, terá de encontrar outros meios para ganhar a própria vida? Hill ficou chocado. Ele pensara, como era de se esperar, que com sua imensa fortuna, Carnegie iria patrocinar a pesquisa. Não se trata de eu não estar disposto a pagar por essa pesquisa, explicou Carnegie, ao ser questionado por Hill sobre os motivos pelos quais ele não queria pagar pelo trabalho. Desejo saber, porém, se há em você a capacidade natural de se dispor a caminhar 1 quilômetro extra, prestando um serviço antes mesmo de ser pago por isso. Depois continuou: se você explorar corretamente a oportunidade que lhe ofereci, é muito provável que irá transformá-la em riquezas tão extraordinárias que serão ainda maiores que as que eu atingi. Carnegie ressaltou que estava dando a Hill a oportunidade de explorar as mentes mais privilegiadas dos Estados Unidos. Explicou que ele teria acesso ao conhecimento e às experiências que haviam produzido os maiores líderes do país e afirmou que essa oportunidade poderia capacitá-lo a projetar sua influência pessoal de uma forma definitiva e benéfica em todos os continentes e ajudando pessoas por inúmeras gerações. Nos anos seguintes, Carnegie apresentou o jovem Napoleon Hill a pessoas como Thomas Edison, como Rockefeller, Henry Ford, George Eastman e outras celebridades da época. Como Carnegie havia previsto, a pesquisa levou cerca de 2 décadas, período em que Hill entrevistou mais de 500 grandes líderes de seu tempo e, finalmente, em 1928, publicou suas descobertas em 8 volumes em uma coleção chamada A Lei do Sucesso. Esse livro é uma adaptação livre do original de Napoleon Hill. Algumas partes são uma tradução fiel e outras foram editadas. Também senti a necessidade de fazer inúmeros cortes e acréscimos para atingir o meu objetivo, oferecer os princípios de Hill em uma versão adequada às necessidades dos dias de hoje. O propósito desse livro não é substituir a Lei do Triunfo, como o título é conhecido no Brasil, obra que, uma vez escrita por Hill,
tem um valor cultural e histórico em si. Minha intenção, ao traduzir, adaptar e organizar as 16 lições centrais da sua filosofia, é oferecer uma versão mais prática e concisa que combine com os tempos ágeis e velozes em que vivemos, mas sem perder a essência dos ensinamentos originais. As mais de 1000 páginas de A Lei do Sucesso, escritas há quase um século, são como uma mina que precisa ser explorada por todos os que desejam triunfar na vida. Nessa versão, fiz o trabalho do garimpeiro, e na montanha de palavras de Napoleão Hill fiz escavações minuciosas e delicadas, extraindo as pepitas mais raras, sintetizando as lições práticas e relacionando-as com o mundo de hoje. Jacob Petrie, Nova York, primavera de 2012. Nota do autor. A versão original de A Lei do Sucesso, publicada em 1928 pela Houston University, tem 1128 páginas e foi lançada em 8 volumes distintos. Na versão atual, na minha missão maior foi extrair o conhecimento essencial para que qualquer leitor possa compreender e aplicar de forma prática as 16 lições originais de Hill. Esse livro, entretanto, não é uma síntese do original. Ele é uma versão própria, com um corpo renovado, mas com o conhecimento, a alma e o espírito da obra original. Aos leitores explicarei o meu objetivo: destacar de forma extremamente clara e objetiva os princípios abordados por Hill e estabelecer o contexto necessário para compreendê-los e aplicá-los de forma prática em nossa vida, assim como qualquer repetição, comentário, paralelo, explicação atemporal ou texto de apoio foi devidamente editado. Cortes. Uma grande parte do material original foi cortada, embora eu esteja seguro de que nada relevante para compreender as leis do sucesso tenha sido omitido. Apesar de conter os princípios universais e atemporais do sucesso em qualquer empreendimento, o original foi escrito no contexto de quase 100 anos atrás. Minha tarefa foi adequá-lo para a realidade contemporânea. A lição 1 do original, por exemplo, possui 128 páginas. Destas, 42 trazem uma descrição da compreensão que se tinha na época sobre moléculas, átomos, elétrons e o éter. A lição 12, sobre concentração, possui uma extensa descrição do revivalismo, momento religioso com extrema importância no início do século XX, mas para nós possui apenas um valor histórico que em nada interfere na busca da compreensão do sucesso. Reorganização. Hill publicou o original em 8 volumes distintos que, nas edições posteriores, foram simplesmente agrupados. Por conta disso, ele frequentemente retoma os assuntos de um capítulo em outro. Isso era importante para que, por exemplo, quem lesse o volume 4 sem ter lido o volume 1 tivesse o conhecimento necessário do capítulo 1 para compreender o capítulo 4. Nessa versão, eliminei o máximo dessas digressões. Parte do meu trabalho foi integrar o material numa sequência lógica, mesmo que cada lição tenha sido necessário fazer as devidas conexões com as outras. Edição. Meu objetivo foi assegurar que os princípios da lei do sucesso estivessem claros, que se mantivessem fiéis à intenção de Hill, fossem de fácil assimilação e de leitura fluente e prazerosa. Isso exigiu que o texto original de Hill fosse condensado, evitando as repetições, reescrito e ainda incrementado com exemplos e explicações mais atuais. Em razão do número de alterações necessárias, cortaria a fluidez da leitura se eu separasse o texto traduzido literalmente das edições ou acréscimos que fiz. Por isso não usei distinção alguma. Meu compromisso, repito, não foi em me manter fiel ao estilo ou ao potencial literário de Hill,
mas as suas ideias, conceitos e princípios. São neles que vejo o maior valor de seu legado. Se você deseja conhecer os méritos do estilo de Hill, precisa consultar suas obras originais. No Brasil, a Mastermind realiza cursos sobre a filosofia de Napoleon Hill. A instituição é autorizada e credenciada pela The Napoleon Hill Foundation e seus cursos são altamente recomendáveis. Mais informações em mastermind.com.br. Os criadores, os ousados, os sonhadores, os líderes de si, aqueles que não se dobram aos limites que a vida lhes quer impor, muito menos aos limites do seu próprio pensamento. Enquanto os outros vivem por omissão, eles vivem por criação, moldando a vida à sua própria maneira, pois eles sabem que uma vida de sucesso é fruto de seu próprio poder mental. Ser um Mind Master é ter em si o poder de criar conscientemente a sua própria realidade, como um mestre da sua própria mente. Finalizo por aqui a introdução do livro As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill, comentado e adaptado por Jacob Petrie. Aguardo você no próximo vídeo.